Este é o exercício 05, pessoal, um exercício bem simples, né? Que tem o seguinte enunciado: sabendo que as porções AC e BC do cabo ACB devem ser iguais, determine o menor comprimento do cabo que pode ser utilizado para suportar a carga mostrada se a tração do cabo não pode exceder a 870. Então ele quer saber o tamanho mínimo desse cabo para ter esse esforço de 870. Então, pessoal, aqui é claro que você tem uma questão de simetria, né? Se você tem a questão de simetria, se você aplica esse carregamento, nota que ele é simétrico tanto no carregamento como na arquitetura. Então, o que você tem é o que? Os mesmos resultados. Então aqui vai ter uma tensão que vai ser igual a essa tensão aqui, ok? E ele quer que essa tensão não ultrapasse a 870 newton. Pessoal, se essa barra ela fosse reta aqui, se você aplicasse uma força aqui de 1200, as tensões nessa barra seriam altíssimas. Quando você vai diminuindo, que ela começa a ter uma flecha, uma deformaçãozinha, o que acontece? O valor desses esforços vão diminuindo, tá entendendo? Então isso fica bem claro fisicamente, vocês compreenderem essa situação. Mas vamos a esse exercício. Então neste caso, pessoal, nós estamos trabalhando com o equilíbrio do ponto C. Aqui eu tenho o ponto C, nesse ponto C eu tenho essa força de 1200 newton. Aqui eu tenho os dois cabos, a direção dos dois cabos, né? Ele quer saber qual o valor do tamanho desse cabo de forma que o tamanho mínimo desse cabo de forma que a força neles não ultrapasse 870 newtons, ok? Então, se eu quero saber o tamanho dele, se isso aqui para cá é L, eu vou querer o que? Os dois L, ok? Então vamos lá. Então eu tenho essa força de 1200. Aqui, pessoal, já vou implantar a situação máxima, ou seja, esse esforço de 870 newton, tanto nesse lado como nesse aqui, ambos de 870 newton, ok? E eu tenho que saber que posição é essa, ou seja, em que ângulo alfa é esse. Pela simetria, os dois ângulos são iguais, ó, o símbolo de simetria, tá entendendo? Então pronto, vamos trabalhar com o equilíbrio do ponto C. Qual é a primeira equação do equilíbrio? Eu posso utilizar a somatória das forças em x igual a zero? Não posso, porque eu não vou achar a igualdade, né? Porque você vai ter projeção aqui, você vai ter projeção, um anulando o outro. Então vai ser uma igualdade. Mas se eu colocar somatório das forças em y, e esse somatório tem que dar igual a zero, ou seja, o equilíbrio de C em relação ao eixo y, que é esse eixo aqui, eixo y, aí você consegue determinar essa posição aonde os cabos vão ter 870 newton atuando, ok? Então o equilíbrio das forças, percebo que as duas projeções aqui são positivas, todas as duas estão para cima. Então vamos lá, ó, 2 vezes 870 newtons, né? Vezes em relação a esse ângulo aqui, pessoal, você tem o que? Cateto adjacente, né? Então vai ser cosseno de alfa, ok? E eu tenho essa força aqui de 1200 para baixo. Note que eu coloquei dois aqui, então já estou pegando a projeção desse com uma projeção desse. Menos 1200 newton, que está toda ela em cima do eixo y. Então o próprio vetor é a projeção e está para baixo, então negativo. Isso aqui vai ser igual a zero. Então cosseno de alfa vai ser igual a 1200 dividido por 2 vezes 870. Isso aqui, pessoal, quando você colocar na calculadora, vai dar 0,68966. Então, esse ângulo vai ser igual a quem? O arco
cosseno deste valor, 0,68966, que quando você utiliza na calculadora, vocês vão encontrar 46,397 graus, ok? Então pronto, pessoal, se achei o alfa, você consegue achar o L, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, determinando o L, ok? Note que em relação a esse ângulo alfa, o L é a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto, que é 2,1. Então vou utilizar o que? Seno, ou seja, seno de 46,397 graus vai ser igual cateto oposto 2,1 sobre a hipotenusa, que vai ser L. Logo, vocês vão encontrar um L igual a 2,9 metros. Ok? É a resposta? Não, porque ele quer o tamanho do cabo ACB. Então, a resposta vai ser igual a quem, pessoal? 2 vezes 2,9 metros, né? Que vai dar igual a 5,8 metros, de acordo com a resposta que está no livro. Ok, pessoal? Então vamos terminar aqui e vamos para o outro exercício, que é o exercício 6, que também é bastante fácil, né? Entenderam vocês, pessoal, essa questão de quando essa barra ela está esticada aqui, ó, e eu aplico uma força, vocês vão verificar que as tensões nela são muito grandes. Isso vocês podem até fazer um experimento em casa. Bota um cabo bastante estirado, né, com uma mola aqui, uma mola aqui. Uma mola é um dinamômetro, pessoal. Ele mede força. É só você ter a constante de rigidez dela, e quando você calcular a deformação, você sabe o que é a força. Então você vai verificar, quando eu aplico uma força aqui, a deformação na mola vai ser bastante grande. E quando você vai aumentando esse cabo, que ele fica nessa posição, essas deformações vão diminuindo, né? É um trabalho bastante interessante para a gente fazer isso no laboratório, ok? Então vamos para a próxima aula.